E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Alerta com a Nubank. Como assim, Vinícius? Alerta com a Nubank. Eu fiz uma live, que quarta-feira às 8h30 da noite, e comentei sobre isso na live que eu fiz na quarta-feira, tá, gente? A Nubank, ela teve dois focos principais que eu fiquei com medo da Nubank. Primeiro, em maio, Warren Buffett, não sei falar, não sei se eu pronunciei correto o nome dele, mas é um dos maiores investidores, ele é bilionário. Ele retirou o fundo dele de posicionamentos que estavam com a Nubank. Desde 2021, ele tinha comprado acho que 750 milhões em Nubank e vendeu tudo em maio. Bom, isso já mostra um sinal de alerta, porque esse cara ele tem a política de conservar ações a muito longos prazos, não 4 anos como foi o caso da Nubank. Então é sinal que sim, pode ser um alerta com a Nubank. A Nubank vai quebrar, vai falir? Não, não é esse o ponto. Só que outro ponto que me chamou muito a atenção é a nova política de crédito para a Nubank reverter o CAC, que é o custo de aquisição pelo cliente, que está muito baixo. Ele quer aumentar. Ele quer ter mais lucro em cima do cliente. E ele está dando uma diminuída na oferta do cartão de crédito. Isso acredito que já está todo mundo entendendo e percebendo no aplicativo que ele simplesmente estagnou para muitas pessoas. Pessoas que têm pouco crédito, ele está aumentando consideravelmente. Mas para quem já tem 3, 4, 5 mil reais, meio que parou no tempo na concessão de crédito. E isso é fundamentado pelo novo posicionamento que eles têm. E aí é que está um grande problema em alto risco. Ele está focando agora exclusivamente em empréstimos. E isso já está nítido. Eu vou te mostrar aqui como já está nítido dentro da plataforma da Nubank. Deixa eu colocar a telinha do meu celular e vamos conversar com isso a respeito desse procedimento agora, tá? Eu vou mostrar para vocês que realmente tem grande relevância no que eu estou falando. Telinha aí. Pessoal, vocês sabem que eu sou uma pessoa com negativação. Olha quanto o Nubank está me ofertando de empréstimo. 100 mil reais. Aí tu vai dizer, pô, Vinícius, mas é bom. É bom? Vamos lá. 100 mil reais. Eu vou fazer dinheiro a hora. Ó, já tá na hora, já tá aprovado, tá? Vou pegar 100 mil. E vamos ver a taxa de juros. 8,95. Tu acha que esse empréstimo aqui é um empréstimo viável para mim? Vamos ver o prazo máximo que eu posso fazer de financiamento. Ó, ele me dá até 48 vezes de 10 mil. Tu imagina se eu pegasse esse empréstimo, eu pagaria um total de 457 mil reais. E aí eu te pergunto, eu sou uma pessoa negativada. Se eu quisesse dar o golpe no Nubank, pegava 100 mil e dava o golpe no Nubank. Com certeza ele ia me cobrar na justiça e tá tudo tranquilo. Tranquilo não, né? Esse é um baita problema. Mas tu acha que essa é uma operação de risco para o Nubank ou não? Ofertar um empréstimo com uma taxa de 9% para PJ, capital de giro, tu acha que é uma oferta de risco ou uma oferta tranquila de crédito? Aí a gente fica parando para pensar. Então, eu vou tentar trazer uma análise diferente. Por que agora a gente está em alerta com a Nubank? No momento que um dos maiores investidores da Nubank sai fora, a Nubank troca o modo de foco desse ano. Por quê? Porque o resultado dela tá dando uma receita e um lucro grande, porque ela tá focando já há um tempinho já nessa concessão de crédito, tá? E, claro, agora se tu olhar aí, muitas pessoas já estão com o NuScore. O NuScore é uma ferramenta que tá viabilizando de forma inteligente isso que vocês estão vendo na tela aí. Um limite de crédito, de acordo com o meu perfil de crédito, me ofertou 100 mil reais. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu mostrei há um tempinho atrás que eu ia começar para tentar pegar o capital de giro dentro da Nubank, e depois de mais ou menos 3 meses que eu consegui abrir conta, tá declarado que eu consegui. Mas a oferta de crédito é totalmente inviável. E isso faz a gente repensar na postura que a Nubank está como concessão de crédito. Eu estava dando uma olhada no cenário futuro e analítico das pessoas, porque a Nubank está agora, ela está implementando a ferramenta do NuScore cada vez melhor para entregar um dinheiro mais escalável e de maior. E em apresentação para investidores ou entrevistas, executivos da Nubank, como Davi Vélez, reiteraram a importância da expansão responsável do crédito como um dos pilares de crescimento. Só que aí a gente tem um cenário futuro muito instável, que é o crescimento da inadimplência. Porque com a expansão da carteira de crédito, a inadimplência com certeza vai aumentar. Esse aqui é o caso. Tu imagina se todo mundo pegar empréstimo a 9% ao mês? 7.
Tu acha que tá pegando um bom empréstimo? Não, tô pegando um péssimo empréstimo. Com uma taxa de juros muito alta. E isso vai acabar com o quê? Vai acabar que a gente vai começar a ter um grande problema que é para pagar esse tipo de operação. Então eu olho aqui um empréstimo de R$9.000. Eu observo um empréstimo desse valor aqui com uma taxa de juros desse valor, eu começo a entender que sim, ó, o caminho já não é tão positivo assim. Então, eu vou te dizer uma coisa. A Nubank não vai quebrar. Ela não vai falir tão cedo. Só que hoje eu, Vinícius Cardoso, dou uma afastada. Como assim? Eu não vou colocar todo o meu dinheiro na Nubank. Eu não vou colocar o meu... Porque o meu dinheiro vai ser garantia de empréstimo para outras pessoas. Eu não vou arriscar o meu dinheiro num produto que eu não acho viável. Ah, Vinícius, mas tu não vai aproveitar esse 120% CDI? Cara, na boa, eu vou botar ou numa corretora de crédito, uma corretora de entrega especializada em outras coisas, em ser concessões de crédito, como a Rico XP, mas eu não vou colocar toda a minha força lá no Nubank. Eu acho isso aqui uma jogada muito de risco, porque a gente tá entrando num grau de inadimplência muito alto. E o foco dele é entregar crédito inteligente. Independente do crédito inteligente, hoje eu olho R$100 mil para mim, a 9%, qualquer emocionado aí, mas vou pegar esses R$100 mil, vai dar 170, tu vai pagar R$70 mil de juros em um ano. 70 mil. Um ano. Isso não é bom. E isso, como eu tô falando para vocês, é uma maneira de tu te endividar e o banco passar por grandes problemas de instabilidade. Então, eu observo isso uma manobra não muito inteligente, mas claro, eu não sou um grande analista de mercado. Na verdade, eu vejo o grau de consumo do Brasil em relação ao crédito. Quando foi implementado o empréstimo consignado CLT, que ainda não funcionou bem, muitas pessoas pegaram crédito. Só que as pessoas querem mais crédito. Só que o problema não é a questão da aquisição de mais crédito, é a questão do que tu vai fazer com o crédito que tu pegou. Se tu já quer mais e a recém pegou, é sinal que tu não conseguiu administrar financeiramente todas as tuas circunstâncias. Por quê? Porque a gente tem um salário estável e acontece que a gente tem qualquer barreira porque a gente tem sempre uma justificativa porque a gente está devendo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente não consegue se preparar. E é normal com essa inflação gigantesca que a gente está passando. Então o que vai acontecer? A Nubank entregando um empréstimo cada vez mais caro para ti, cada vez mais difícil tu vai ser para pagar e cada vez a Nubank vai aumentando a inadimplência e começa a instabilidade no banco. Eu vejo essas duas notícias como muito importantes para serem analisadas. E deixo aqui o meu parecer e fico tranquilo em relação a isso, porque eu avisei vocês. Agora, a partir de agora, a decisão é tua. Me comenta aqui o que tu acha sobre isso tudo que eu falei. E espero que tu deixe teu like, se inscreva no nosso canal e ajude a Atualiza a crescer. Valeu!